Boa noite. Acompanhar a história política do Brasil recentemente é como se fosse uma novela, um filme, uma série. Se você parar para pensar o que aconteceu desde o início do governo Bolsonaro até agora, você tem um acúmulo de atos irresponsáveis, tanto pela gestão do presidente como de seus ministros, seja da parte ambiental, como o descaso que aconteceu com óleo que derramou no Nordeste, ou seja, pelas queimadas da Amazônia, que tiveram uma repercussão internacional gigantesca, ou seja, pelo desmatamento que acaba resultando problemas tanto ambientais quanto para populações indígenas, que são as populações nativas daqui do Brasil, que esse governo tem justamente a intenção de destruí-las, e os quilombos também. Você tem toda a questão da educação também, principalmente relacionada ao descaso do governo, que teve na primeira parte um ministro que não tinha nenhum planejamento, tiraram ele, entrou o Abraham Weintraub, que basicamente é um deseducador, que influencia tão negativamente todo o histórico de educação que a gente vinha construindo nos últimos anos, como a redução do analfabetismo, que foi um trabalho muito importante que foram feitos no governo tanto do PT quanto do FHC, para tentar diminuir toda essa desigualdade que tem. E aí você parar para não só um acúmulo de atos irresponsáveis do presidente, que agora a gente chega nessa crise do coronavírus, mas teve todo um histórico. Eu digo que acompanhar política é como acompanhar um tipo de série, que você não precisa assistir mais House of Cards, porque está meio que acontecendo ao vivo no seu país. Não só a pandemia que é problemática, mas um governo totalmente instável. Eu estava olhando o euro hoje, estava 6,20, terminou o dia em 6,08. Eu lembro que em 2014, claro que o dólar é um pouquinho mais barato, mas em 2014 o dólar eu comprava 2,30 na época que eu fazia Sem Ser Fronteiras nos Estados Unidos. Esse governo totalmente caótico traz tantos danos a gente a curto prazo, como a longo prazo também, seja pela reforma da Previdência, que você meio que volta quase que um regime de escravidão, que você tem que trabalhar a sua vida toda. Você tem meio que o sexagenário, que quando você completa 60 anos você está livre. Contudo, você não consegue completar 60 anos. Você tem alguns estados que têm expectativa de vida de 59 anos, que é o caso do Maranhão. Se não me falha a memória. Não sei se 60, acho que é 69, desculpa. E você tem tantos acúmulos de responsabilidades, atos irresponsáveis que o governo teve ao longo do tempo. E agora você chega nesse momento de pandemia que todos esses atos irresponsáveis você tem justificativa de ter um impeachment. Não é que nem o golpe que teve em Dilma em 2014, que você acusou por atos de irresponsabilidade fiscal, esqueci agora o nome, mas você acusou ela e meio que depois do impeachment foi mostrado que não teve essas pedaladas fiscais, por exemplo. É doido, velho, é doido. E aí você tem, por muito menos uma presidente sair, tem alguém segurando, velho. Tipo, o presidente da Câmara tem que analisar e protocolar um desses pedidos de impeachment, porque não tem mais condições de ficar no governo desse. Se você acompanhou hoje a demissão de Moro, se você acompanhou hoje o pronunciamento bizarro, aleatório, é aquela coisa. Eu vou gravar um outro vídeo falando sobre isso.